Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, pedimos-te que teu Espírito unja os nossos lábios, ilumine as nossas mentes, prepare os nossos corações para falarmos a respeito do teu Filho, nosso Senhor, nosso Salvador. Em nome dele oramos. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia maravilhoso para os crentes, quando podemos nos aproximar da mesa do Senhor e participarmos juntos desse sacramento. Quero falar realmente sobre a ceia. Hoje, quando muitos estão perguntando qual é a verdadeira igreja, eu creio que nós devemos pensar o que é uma verdadeira igreja. Quais as marcas distintivas de uma igreja verdadeira? O movimento de crescimento da igreja tem dado muito mais valor ao desejo das pessoas, e nós sabemos que quando as pessoas não são convertidas, elas são pessoas confusas. Então elas preferem ouvir sobre autoajuda, participar de show gospel e coisas semelhantes. É possível fazer um movimento crescer com pessoas focalizadas nos seus ídolos, em coachings, e não pessoas verdadeiramente convertidas. Jesus não cedeu à multidão e não descaracterizou a mensagem evangélica. Alguém disse: duro é este discurso, duro é este discurso. E Jesus, olhando para os seus, disse: não quereis vós também retirar-vos? E Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Quais as marcas de uma verdadeira igreja? A fiel exposição das Escrituras, a correta administração dos sacramentos e o exercício fiel da disciplina. A exposição das Escrituras, nós não estamos aqui para dar conselhos ou procurar a nossa própria projeção, mas para pregarmos com fidelidade as Escrituras e principalmente aquele a quem as Escrituras se referem, Cristo, que era o tema da mensagem do apóstolo São Paulo. A correta administração dos sacramentos.
nós temos 2 sacramentos. Eu não conheço nenhum pastor presbiteriano que tenha dito que circuncisão é batismo e que Páscoa é Santa Ceia. Mas também não conheço ninguém que conheça as Escrituras que negue a ligação entre os sacramentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Quando falamos da Santa Ceia, naturalmente nós nos reportamos à Páscoa. O essencial na ceia são os elementos físicos, como temos o pão e o vinho, as palavras de instituição, ditas por Jesus no dia em que instituiu esse sacramento, ou mesmo a do apóstolo Paulo, que recorda com fidelidade a maneira como se deve proceder à Santa Ceia do Senhor. Nesse dia nós somos confrontados e somos desafiados mais que em qualquer outra oportunidade. Porque eu sempre digo que nós podemos ouvir um sermão com uma certa indiferença. Mas quando os elementos estiverem diante de nós, o vinho do vermelho rutilante, o pão, nós pensaremos, por que eu não participo? Ou então, como eu participo desse sacramento? Esse é um ponto. E somos desafiados também para ver se vamos participar com a nossa autojustiça ou com a nossa incredulidade. Toda religião cai em 2 sistemas, ou a religião do eu faço, ou aquilo que foi feito. A minha performance, ou aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. O que Jesus exatamente fez na cruz por nós. E a ceia deve ser ligada aos temas redentores da pregação da palavra de Deus. Nada de surpresa, uma vez que toda a nossa vida em Cristo, todo o espectro da salvação passa pela cruz do Calvário. Então, aqui nós temos em Cristo a chave hermenêutica para a interpretação das Escrituras. O Novo Testamento, com a encarnação de Cristo, deve interpretar o Antigo Testamento. As epístolas interpretam os evangelhos. E Cristo é realmente a chave, é o centro de toda a Escritura. E nós pensamos, então, como dissemos, a respeito da Páscoa. Primeiro, Israel foi livre da escravidão no Egito. É um símbolo da nossa libertação do pecado. Nós éramos escravos no Egito. O sangue do cordeiro que foi passado nos batentes das portas, nos umbrais das portas, para livrar os primogênitos do povo de Deus da ira de Deus. E lembrando do nosso status também de peregrinos, uma vez que quando tomaram a Páscoa, eles ficaram em pé com o cajado na mão, prontos para partir. E essas coisas estão inteiramente ligadas com a Santa Ceia. Aqui nós falamos da nossa grande salvação, através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado. E pensamos também no nosso status de peregrino. Vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Como Jesus disse, não os peço que os tires deste mundo, mas que os livres do mal. Instituiu a ceia e nos lembramos que ali devemos pensar, sempre me refiro a isso também, sobre 2 cálices. O cálice da comunhão, o cálice da alegria, mas o cálice do Getsêmani, quando Jesus foi ao máximo do estresse, quando o seu suor foi como gotas de sangue, se tornou como gotas de sangue, porque ele já sentia realmente o peso do pecado que estava para cair sobre ele na cruz.
Aqui, meus irmãos, nós estamos pensando também na ceia nos 3 tempos. Pensamos no passado, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Nós trazemos no nosso coração, na nossa memória, a pessoa de Cristo, o seu sacrifício. Nós olhamos para o futuro, porque Paulo diz que nós devemos celebrar esse sacramento até que ele venha. Nós aguardamos a vinda de Cristo. Nós não incorremos nos erros em que muitos incorreram, porque não nos compete estabelecer tempos e estações, datas que o Pai reservou para o seu próprio desígnio. Mas nós devemos estar preparados sempre para a volta de Cristo e celebrar esse sacramento até a volta do nosso Senhor. E olhamos também para o presente. Assim como as pessoas pensavam na provisão do maná, nós também estamos aqui, no maná espiritual, da bebida para os nossos lábios ressequidos, não daquela pedra que foi golpeada, mas do próprio Cristo, que foi golpeado por nós, e por isso estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. É um dia de decisão. Nesse texto que nós lemos, Jesus, uma noite lá na cidade de Jerusalém, com seus 12 apóstolos, estavam ali, cada um daqueles homens com suas personalidades tão distintas, caráter, pensamentos próprios, assim como nós também somos diferentes uns dos outros, cá estamos nós, e pensamos com quem nos identificamos nesse grupo de 12 homens. Nesse texto que nós lemos aqui, aparecem 3 nominalmente: Judas Iscariotes, o apóstolo Pedro, João, o discípulo amado. Os outros, nesse texto aqui, não são referidos, não são nominados. E nós podemos dividir em classe a reação desses homens diante daquele ato que Jesus estava instituindo, que também pode ser a reação nossa nessa noite. Para um deles, em especial, aquilo não significava nada. Ele era um hipócrita, ele era um artista perfeito. Nunca ninguém duvidou dele. Ele poderia ter uma apresentação notável. Dizer, eu sou Judas Iscariotes. Sou chamado para ser apóstolo de Cristo. Tenho um cargo de confiança, sou tesoureiro. Ele cuidava da bolsa. Entretanto, para ele, aquele ato não significava nada. Ele já havia combinado ou convencionado com os inimigos de Cristo para vendê-lo por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Alguém dirá, fala, bom, mas um preço muito modesto, 30 moedas de prata. Há muita gente traindo a Cristo por muito menos. Muitas pessoas abandonando a Jesus, se retirando da companhia de Jesus e, consequentemente, também se afastando da igreja, que é uma instituição divina. Ninguém sabia o propósito de Judas, a não ser 2 pessoas. Ele mesmo, e por isso nesse dia nós somos chamados a sondarmos o nosso coração, e Jesus, que nunca teve dúvidas, ele sabia realmente quem era Judas. Se soubessem, naturalmente teriam expulsado do meio deles a Judas Iscariotes. Somente Jesus e Judas sabiam. Nessa noite, é uma noite de introspecção. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão e beba desse cálice. Nós sabemos quem somos. E Jesus nos conhece. Há uma poesia que eu gosto muito de Dietrich Bonhoeffer, que foi mártir
na luta contra Hitler, e uma poesia ele fala, quem sou eu? E ele termina dizendo, eu sou teu. Ele reconhece que ele pertence a Deus. E eu creio que nós devemos ter essa convicção, e essa convicção é gerada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus dá testemunho com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Existe uma classe de pessoas para quem a ceia é um verdadeiro autoexame. É triste a insegurança quando eles começaram a perguntar, quando Jesus disse, por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Porque diz o texto que Jesus angustiou-se em espírito e afirmou. Jesus sentiu uma profunda angústia, não que ele não soubesse, mas chegou o momento da traição. Ele angustiou-se em espírito e afirmou, em verdade, digo que um de vós me trairá. Então, eles começaram a perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Eu creio que a obra de arte que mais retrata esse momento, que capturou essa cena, é a Santa Ceia de Leonardo da Vinci, que está no monastério, na igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, que está lá no monastério junto àquela igreja, no lugar onde os monges tomam as suas refeições. Eles estão olhando para aquele quadro da Santa Ceia segundo Leonardo da Vinci. Esse quadro sofreu deterioração no tempo da guerra, mas ele deixou discípulos, foi restaurado. Mas ele capta muito bem a expressão de Jesus, a sua angústia, dizendo, um de vós me trairá. E é claro que então eles foram tomados de perplexidade, porque eles não sabiam realmente quem era o traidor. Né? Pedro, que é o retrato de todos nós, ele viu que João estava próximo de Jesus e falou, pergunte a ele. Falei, João, pergunte quem é. Então, Jesus falou, aquele que eu molhar o pão, o bocado, e der a ele, esse é o traidor. Então, Jesus deu o pão molhado a Judas, e diz que naquela hora Jesus falou para ele, Satanás entrou nele, e falou, o que você tem que fazer, faze-o depressa, faze-o depressa. E o texto diz que era noite, não só era noite no sentido físico, mas no sentido de um símbolo que a alma de Judas estava em trevas, ele estava perdido. A Bíblia diz que ele era do diabo, a Bíblia não diz que ele era diabo, mas ele diz que ele era do diabo, ele não era uma pessoa eleita. E Jesus disse, o que você vai fazer, você faça agora. Como que nós sabemos, né, quando uma pessoa é eleita? Quando ela odeia o pecado, quando ela se entristece pelo pecado, e aí nós vemos que Jesus trata diferentemente a Judas e a Pedro. Para Judas ele disse, Judas, o que você vai fazer, faz depressa. E quando Pedro está em crise, Jesus fala para Pedro, Pedro, eu orei por ti. Satanás queria te peneirar, né? Porque Satanás, se ele puder dar um nó na nossa vida, na nossa família, não tenha dúvida que ele fará. Mas Jesus falou, eu orei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Pedro era uma pessoa eleita. Tanto que Pedro se arrepende numa aparição de Cristo aos 7, lá no mar de Tiberíades, quando Jesus pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Porque Pedro tinha negado a Cristo 3 vezes. E Jesus disse, Simão Ionás, agapás-me, você me ama com amor ágape, esse amor sublime? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou uma segunda vez, e quando perguntou a terceira, Pedro sentiu o peso, porque ele tinha negado 3 vezes a Cristo, e Cristo mudou o verbo, não falou agapás, falou, Simão Ionás, fileis-me, você me ama como amigo? E daí ele sentiu realmente a diferença do que Jesus queria dizer. Então ele desatou a chorar e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E nós somos frágeis, meus irmãos, mas nós temos que ter essa consciência que o Espírito de Deus infunde em nós. Que haja o que houver, nós pertencemos a Deus.
E quando Pedro queria saber quem era o infeliz ali daqueles 12, nós lembramos de Paulo que diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não temos que estar pensando quem seria o traidor, e nós sabemos que muitos abandonam a Cristo, traem a Cristo por poucas coisas. Às vezes até mesmo dentro da perplexidade de uma comunidade, porque um tem um problema, outro tem um problema. Todos nós temos problemas e aqueles homens também tinham. Imagine Tomé, duvidoso, o próprio Judas que traiu, Pedro que negou a Cristo, outros que eram muito bravos. Faz parte da nossa condição pecaminosa, que não deve permanecer. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Mas isso é aqueles para quem a Santa Ceia é amor. João estava ali pertinho de Jesus, tanto que Pedro pediu a ele para perguntar a Jesus. Daí ele reclinou no peito de Jesus, conversou com Jesus, e ele é muito discreto na narrativa. Ele não diz, ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Não amava os outros, naturalmente amava. Mas havia um vínculo tão forte de João e Jesus, que é o autor do texto aqui, que João nunca abandonou Jesus. Mesmo na hora que Jesus estava sendo crucificado, que outros fugiram, João estava ali ao pé da cruz. E Jesus falou para João: eis aí tua mãe, a respeito de Maria, e falou para Maria: eis aí o teu filho. Era alguém extraordinário. É alguém que nós devemos imitar nesse amor, nessa fidelidade. Eu creio que João não faria essa pergunta: por acaso sou eu, Senhor? Ele tinha certeza que ele estaria com seu mestre, e eu creio que é essa convicção que nós devemos buscar nas nossas vidas. Existem aqueles para que a Santa Ceia é lealdade. Quem seriam esses? Os 9 não são mencionados, apenas nominalmente. Mas eles estavam ali, eles eram apóstolos de Cristo. E também há muitas pessoas cujos nomes não estão em evidência. Hoje nós estamos na época de estrelismo. Há pessoas que ficam correndo para cá e para lá, porque virá tal pregador, que vem contar coisas anedotas, vai divertir as pessoas, e tantas coisas. Hoje é um show, a grande atração, é show mesmo que se diz. Meus irmãos, o grande show, a grande atração é a pessoa de Cristo. Ele deve ser a grande atração das nossas vidas. Alguém referindo a um pregador, falou: ele é seu pastor? Falou: não, ele é o nosso pregador, ele não é o nosso pastor. Porque ser pastor é uma coisa muito séria. Ser pastor é estar com a ovelha em todos os momentos, de alegria, de tristeza, quando chamado, a qualquer hora, como Pedro foi chamado para pastorear as ovelhas. Pregador é outra coisa, conferencista. E o cerne, a nossa grande atração não pode ser o homem, tem que ser a pessoa de Jesus Cristo. E eu sempre digo, do seu estado de humilhação e do seu estado de exaltação. A sua encarnação, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, sua intercessão, que ele voltará. E nós precisamos aprender a falar de Cristo no presente, não quem foi Jesus, mas quem é Jesus, porque ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Quem é Jesus, mas principalmente como é Jesus para nós. Na igreja também acontece isso, meus irmãos, muitas pessoas que não estão em evidência, mas são servas de Cristo leais. Nesse texto incrível, aparece apenas o nome dos 3, Pedro, Judas e João, mas os outros também estavam ali. Queremos concluir. Gostaria de falar mais tempo, mas estamos diante da mesa do Senhor também com as nossas peculiaridades, como aqueles homens, diferentes uns dos outros, mas que amavam a Cristo, frágeis, amados por Cristo. E temos agora um dilema. Esse é um ponto muito nosso.
Muitas pessoas dizem assim: nós perdemos muito com a queda. Jesus Cristo fez muito por nós e nós recebemos muito. Isso é o falso evangelho. Nós não perdemos muito, nós perdemos tudo. Nós perdemos a bondade, e ninguém é bom se não é Deus. Jesus falou para o moço rico: por que me chamas bom? Bom só um que é Deus. Nós fazemos atos louváveis, de autojustiça, mas só Deus é bom. Quando o homem pecou, ele perdeu tudo. Ele não perdeu a saúde espiritual, ele perdeu a vida. Paulo diz: vocês morreram, estavam mortos em delitos e pecados. Mas a pessoa fala assim: bom, mas tem fulano que ele é bom, ele não é crente, mas ele é bonzinho, outro é bom. Eu já vi muitos cadáveres chegarem para ser preparados para serem enterrados. Às vezes chegava um que a gente olhava e falava: parece que está dormindo. Outro, às vezes, assassinado, que encontrado depois de vários dias. Estava bem machucado. Qual dos dois estavam mais mortos? Os dois. Aquele que parecia dormindo e o outro que estava. Porque o homem, o ser humano, quando pecou, ele morreu, ele não perdeu a saúde espiritual. Ele não pode falar assim: eu vou pegar a minha bondade, eu vou produzir arrependimento, eu vou produzir fé. Isso é Deus realmente quem opera. Então, Jesus não fez muito, Jesus fez tudo. Ele falou: tudo está consumado, tudo está consumado. Não há mais nada para fazer. Não é a religião que eu faço, mas o que foi feito por mim. Então, a pessoa agora diz assim: ele fez tudo, nós perdemos tudo, ele fez tudo, e eu recebi tudo. Porque se Cristo não fez tudo, eu me sinto inseguro. Eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa também. Não. Vou dizer uma coisa que talvez possa assustar a muitos de outros, mas eu preciso dizer. Do verdadeiro crente são perdoados seus pecados passados, presentes e futuros. E alguém vai dizer: então por que nós confessamos? Nós confessamos para receber o benefício do perdão, para receber a comunhão. Porque isso é um relacionamento. Quando nós temos um filho, e muitos aqui são pais, nosso filho pode nos entristecer, mas ele nunca vai deixar de ser nosso filho. Nós sempre vamos amá-lo, embora com o coração partido, contrariados, mas é nosso filho. E como que o filho vai sentir-se bem? Quando ele pedir perdão. O perdão é para crentes, filhos de Deus. Judas não tinha perdão, ele já era do diabo mesmo. Mas o crente, mesmo quando ele cai, ele se entristece e ele fala: eu sou de Deus, porque eu não estou me sentindo bem. Eu não posso continuar assim. É como o filho pródigo: eu não posso continuar naquele chiqueiro que eu estava vivendo. Como é que eu fui parar nesse chiqueiro? Então ele se lembra do pai, diz: eu vou voltar. E antes mesmo que ele possa falar alguma coisa, o pai o abraça e o beija, e disse: meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Meus irmãos, nós não precisamos fazer nada para a nossa salvação. Está consumado, se você é de Deus. O que nós fizermos é consequência da nossa salvação. As pessoas aí fora fazem também obras, mas são obras mortas, porque não procede de um coração regenerado, não procede de boa motivação. Poderia dar mais exemplos, mas o tempo é pequeno. Mas eu queria dizer o seguinte, que Jesus na cruz do Calvário, ele fez tudo, não deixou nada por fazer, ele garantiu a nossa salvação. Porque nós tínhamos perdido tudo, nós não tínhamos perdido alguma coisa. Nós não somos semi-pelagianos. Eu sei que a nossa igreja tem um entendimento diferente a esse respeito. Nós não julgamos a ninguém, há crentes e filhos de Deus em toda parte. Mas eu acho que é confortante nós sabermos isso, que mesmo quando nós pecamos, Deus não deixa de ser o nosso Deus. É nós que, se somos de Deus, eu não posso me calar, eu tenho que confessar. E o que Jesus fez por mim, ele não fez em parte, ele fez tudo. Eu tinha perdido tudo, ele fez tudo por mim,
E agora eu recebi tudo, e tudo de graça. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas é necessário que você tenha essa certeza vinda do Espírito, que você é de Deus. Caso contrário, é uma falsa presunção de orgulho e não na misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador. Gostaria de falar quem deve e quem não deve participar da Santa Ceia, não julgando, porque a Bíblia diz que deve examinar a si mesmo. Mas Jesus, quando pregou o Evangelho, ele pregou para todos, mas quando fez a Santa Ceia, ele fez para os discípulos. Não deve participar aqueles que não querem ser discípulos de Cristo. Aconselhei muita gente, até recentemente, pessoas diziam, eu estou com um problema sério, eu quero oração. Eu falei, nossa, vai indo bem, né? E você quer aceitar Jesus? Não, não posso. Não posso porque eu vou ter que abandonar muitas coisas. Então, a Santa Ceia é para aqueles que rompem com esse mundo e aceitam a Cristo verdadeiramente de coração. E essa é a mensagem central do Evangelho. Nós podemos falar de casamento, há muita gente que não é crente e tem bom casamento. Podemos falar de criação de filhos, que está muito na moda. Tem muita gente que também não é crente, tem filhos maravilhosos, mas nem todos têm, e esse é o ideal que tenhamos também, temos instruções da palavra de Deus. Mas se nós não tivermos a salvação, nós não temos nada. E é só possível através do sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.